Falando sobre crescimento populacional ainda, nós podemos falar sobre o crescimento populacional nos últimos anos, nas últimas décadas. O primeiro bilhão de pessoas no planeta aconteceu em 1804, já durante o início da Revolução Industrial, e a população mundial chegou aos 7 bilhões em 2011. O crescimento populacional deu uma acelerada, foi maior ao longo do século XX, devido à diminuição das taxas de mortalidade em todo o planeta. De certa forma, claro que isso começou nos países desenvolvidos primeiro, depois chegou a outros países emergentes, etc. Devido à melhoria nas condições de saúde, higiene, descoberta de remédios, de vacinas novas que vieram curar algumas doenças, como a tuberculose, por exemplo. Então houve um avanço também nas condições sanitárias, de saneamento básico. Por isso, então, houve diminuição da taxa de mortalidade, que de certa forma acabou acelerando o crescimento populacional, que é a diferença entre natalidade e mortalidade. Já com relação à natalidade, nós tivemos uma diminuição mais à frente em países desenvolvidos primeiro, após a Primeira Guerra Mundial, com a urbanização e a industrialização. Existe essa relação quase direta aí entre a diminuição de natalidade e urbanização e industrialização, já que as mulheres vão trabalhar fora, vão querer ter menos filhos, o acesso à informação também é melhor, e a questão de métodos anticoncepcionais, como a pílula, que foi criada, inventada na década de 1960. Com isso, então, houve diminuição de natalidade também, e esse crescimento populacional passou a diminuir de certa forma na segunda metade do século XX. Antes disso, passou a ocorrer aquela preocupação, como ainda hoje existe, sobre o termo superpopulação. Então, até que ponto o planeta vai conseguir dar conta de alimentar, de suprir as necessidades das populações com esse aumento populacional cada vez maior, gerar esse recurso de alimento, água, etc. Já algumas outras pessoas, como o geógrafo francês Gerard François Dumont, aponta para outra direção. Ele diz que a principal característica nem é essa, superpopulação, mesmo porque também é distribuído de maneira irregular, se concentra em alguns lugares, como no caso do Brasil, que é um país em que a urbanização é marcante. Mais de 80% da população brasileira já vive nas cidades, Então ele aponta para outro caminho, que é o envelhecimento da população. Devido àquela diminuição de mortalidade, nós temos países como o Japão, em que a expectativa de vida é de mais de 80 anos, A proporção de idosos era de 5,2% em 1950, chegou a 7,6% em 2010. Já estamos alcançando, daqui a alguns anos, a marca de 1 bilhão de idosos em todo o planeta. Então,